Olá pessoal, estamos de volta com mais um Canacast, de volta aqui, diretamente da Fenazan. Estamos com o nosso stand aqui, dentro do nosso stand está acontecendo aqui o nosso podcast que você está acompanhando aqui na transmissão. Então seja muito bem-vindo e convido você novamente a vir aqui para a nossa feira, vir aqui para a feira e para o nosso stand que está aqui localizado na... Onde está localizado mesmo, produção? I13 na e 15. I13 14? I15. I13 e 15, tá pessoal? Então venham pra cá. A feira hoje está bem movimentada. Hoje acho que é o dia mais cheio em comparação ao dia anterior, né, que foi ontem. E estaremos aqui até amanhã, né, que a feira acontece até o dia 23. Então venham pra cá, não perca. E hoje vamos fazer agora mais um bate-papo. Por isso que eu convidei aqui o Alberto Yoshio Muraki, faz parte da promoção técnica, e o Eduardo Bertella, que é o nosso gerente de marketing, tá? Então, hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre o futuro do esgotamento sanitário no Brasil, desafios, soluções e inovações, que é um tema que vem muito de encontro com a proposta aqui do evento, né, que é saneamento. Bom, pessoal, quais eram os materiais mais comuns no passado e o que mudou nos últimos anos? Os materiais de antigamente, a gente até, como a gente está em obra, a gente está em projeto, a gente vê muito até em manutenções, né? Então a gente tinha muito ali tubos de barro, tubos que eram mais soluções artesanais. Até o próprio concreto hoje já está se tornando um tipo de produto ficando um tipo de produto do passado. Meio obsoleto, digamos, não? É uma alternativa, mas em questão tecnológica, em questão até de vantagens, os tubos plásticos, principalmente o PAD, tem sido uma boa opção. Tem sido uma solução melhor para esse tipo de aplicação, Sim, né? Exato. E qual é a característica que um tubo de esgoto precisa ter para garantir segurança e durabilidade? Bom, quando a gente está falando de esgoto, a gente está falando de que o tubo vai precisar carregar dentro dele uma série de substâncias, né, algumas agressivas. Então, um grande mérito, por exemplo, do tubo de polietileno é que ele é muito resistente a ataque químico. Sim. E isso reflete diretamente na longevidade da rede. Sim, e até assim, a gente vê que o esgoto, né, o chorume, ele vira um produto químico e corrosivo, né? Até por isso que é uma boa opção em relação ao concreto, porque o concreto ele acaba corroendo o concreto também, né? O chorume, que é vamos dizer assim, o lixo liquefeito, né, dentro de um aterro sanitário, também tem essas características de muita substância ali que pode agredir a parede da tubulação. Então, dentro de um aterro sanitário, por exemplo, as tubulações normalmente são de polietileno de alta densidade, assim como dentro de uma rede de esgoto, ela ficaria muito protegida utilizando os tubos de polietileno de alta densidade. A gente falou, né, sobre resíduos sólidos e líquidos. A gente não pode esquecer também da questão dos gases também. Sim. Que vem do esgoto, né, que é conduzido pelas tubulações. Então, você tem a parte inferior do tubo, mas também a parte superior também está suscetível a ter ataques químicos provenientes dos gases, tá, que também são agressivos. Isso acontece muito em aterro sanitário, né? Também. Isso em esgotamento no geral. Até o próprio esgotamento urbano, em aterros sanitários. Tá sempre, todo esse rejeito está suscetível a ter gases que atacam e podem comprometer, por exemplo, uma tubulação de concreto. Sim. Tá? E, por exemplo, eu sei que a Canaflex hoje ela já trabalha com soluções para esse tipo de aplicação, né? Como, por exemplo, o Canasan. E qual que é o maior diferencial do Canasan? Porque é um produto muito bom para ser aplicado para esse tipo de instalação. Certo. Então, vamos lá. O Canasan, começando pela matéria-prima, né, o PAD. O PAD é um material, uma matéria-prima que é inerte quimicamente. Então, tudo isso que a gente falou de ataques químicos, tanto da parte líquida, sólida e gasosa, ele vai estar muito bem protegido, até pela natureza da matéria-prima. Tá? Outro ponto é a geometria corrugada. Tá? Ele tem a geometria que favorece resistência à compressão diametral. Tá? E o próprio método de aplicação do produto ponta-bolsa, aí, que ajuda muito. Ele facilita na instalação, né? Então o processo na obra é mais rápido, né? Sim. Até para conexão. Eu sei que ele já vem até com alguns acessórios, né? Acho que é anel de vedação.
Exatamente. Como o polietileno de alta densidade ele resiste muito ao ataque químico, ele também resiste à cola, né, que normalmente você usa num tubo de PVC. Sim. Então a cola nada mais é, o adesivo nada mais é do que uma coisa que está fazendo a parede reagir com o acessório. Então como o polietileno ele é resistente, você vai conseguir fazer a união dele através de um anel de vedação. E esse anel de vedação é muito bom. É um anel que fica alojado na corrugação do tubo. E aí você tem uma série de acessórios, joelhos, curvas, til, enfim, já próprio para o uso do Canasan. Isso aí você já garante a estanqueidade, né? No processo. Exatamente. Então, na verdade, a gente não pode falar só da tubulação, a gente tem que falar de toda a rede, né? De todo o sistema. E a estanqueidade, a resistência a cargas, que o tubo é muito resistente à carga, praticamente tem o dobro de resistência à compressão diametral do que os tubos de PVC. O fato dele ser também flexível, como o Alberto comentou, quando a gente vai comparar que é uma tecnologia, por exemplo, do concreto, já está ficando para trás em função disso também. Cada quebra, o Canasan não quebra. Né? E que acaba acarretando um prejuízo, né? Chega lá na obra, acaba derrubando, quebra, já perdeu um produto, né? Vai ter que pedir mais. Exato. O PAD ele tem a perda zero, né, de aplicação do material. Então no projeto, por exemplo, a perda é zero. Você não tem que ter um coeficiente de segurança quanto a perdas. E hoje em dia, eu já ouvi vocês comentando sobre isso. O que é uma parede estruturada? Porque eu sei que o Canasan ele é parede estruturada, né? Bom, quando a gente está falando parede estruturada ou dupla parede, é que no processo, é o design do tubo, né? Sim. É como ele é feito. No processo de fabricação você tem uma extrusora que envia material para a parede interna e uma outra extrusora para a parede externa, né? Então, e na corrugadora você forma essa dupla parede, tá? O que isso contribui, na verdade, para a tubulação? Mais leveza e maior resistência à compressão diametral, tá? Então, o produto é mais leve, porém mais resistente. Certo. E, pessoal, como o avanço das redes de esgoto melhora na qualidade ambiental das cidades? Tudo que a gente já falou aqui traz um pouco das respostas, né? Então a gente tem um produto que é muito bom até da parte de aplicação, facilidade de aplicação, velocidade, tá? de produtividade de obra, por exemplo. Tá? E também o principal é a questão da estanqueidade. Tá? Essa união ponta-bolso, o Eduardo comentou sobre o anel de vedação, é muito importante. Tá? Então você tem uma aplicação muito segura e muito rápida, isso é muito favorável, tá? Para a sociedade. Nós temos assim a preocupação ambiental, né? São dois pontos importantes. Quando você instala uma rede, o fato de ela ser estanque, não ter quebra, não ter fissura, você evita que o material que está dentro da tubulação saia e contamine o lençol freático, te causando um problema ambiental. E tem um outro ponto que é o processo inverso. Você tem um lençol freático alto e o tubo tem fissuras, então começa a entrar água dentro do tubo, mistura com o esgoto, então o volume que você vai ter que tratar de esgoto lá na estação de tratamento é muito maior porque misturou com a água do lençol freático. Então causa problema ambiental tanto na ida quanto na volta. Tanto na ida na volta. Exatamente. Né? Então o problema, dá para ver que essa é uma solução que é eficaz para esse mercado, né? Exatamente. Bom, pessoal, acredito que consegui pegar vários insights com você aqui sobre esse tipo de aplicação. Vamos finalizar aqui, então agradeço a participação de Edu, Alberto. Bom, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando mais um bate-papo e daqui a pouco também teremos mais um bate-papo. Confira a agenda lá nos nossos stories, tá? A gente já colocou lá os horários, os assuntos e você que não veio ainda para essa feira, por favor, venha para a Fenazan, venha visitar o stand da Canaflex e acompanhe aí esse CanaCast que está incrível, hein, pessoal? Até a próxima!